Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Glória a Deus. Hoje nós vamos trazer um assunto assim, ó. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não pode não ser crentinho. E se for crente dessa doutrina, como que é? Vamos ver. Eu vou contar para vocês experiências que eu tive, coisas que eu vi, tá bom? E eu vou relatar a vocês. Vocês vão até se assustar a respeito disso. Então, irmãos, fazia já uns 15 dias antes, né? Eu vou falar ali, a irmã Kátia do canal Rosa de Saron, ela gravou um vídeo dizendo, com o título Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente nem sempre, né? Então, ela gravou um vídeo assim. Mas uns 15 dias antes dela gravar esse vídeo, eu vinha com esse pensamento de gravar esse vídeo, porque eu comecei a lembrar de certas coisas, porque veio alguns rapazinhos, né, morar aqui perto da minha casa, e eles, filhos de crente, né, filhos de crente, que saíram de casa, ficaram maior de idade, saíram de casa e não vão mais para a igreja, né. Então eles quiseram não conviver mais com os pais no mesmo teto. Os pais são uma bênção, né? E eles alugaram uma casa e se juntaram. Gente, ó o meu jubileu. Ele vai cantar o vídeo todo. Jubileu, vem aqui, mamãe. Vem, mamãe. Aí, gente, então, vamos começar então este assunto. Eu vou falar esses garotos que estavam morando aqui perto da minha casa, os pais não são dessa doutrina, tá? São pais da Assembleia de Deus, são pessoas de boa índole, de bom caráter. Nunca vi nada que assim que desabonasse esses pais. E esses meninos então não quiseram mais ir para a igreja e ficaram maior de idade, e eles também não quiseram morar mais junto com os pais e saíram, alugaram a casa e foram morar ali. Então ali estava bem complicado, né? Eu fiquei com muito dó de ver aqueles garotos ali. Um deles me reconhecia, né? Chegava e dizia, ô irmã, né? E eu tratei ele sempre como irmão, né? E falei a paz do Senhor, falava a paz do Senhor. Quando ele saía, ele dizia Deus abençoe, né? Que ele vinha no meu estabelecimento. Então, é uma pena, sabe, de ver os meninos assim. Mas esse garoto que vinha aqui na minha casa, que eu mais dialoguei com ele tem tudo para voltar para a igreja, sabe? Ele tem tudo. E eu creio que logo, logo ele vai voltar. E eu oro por ele para que ele volte, e creio que ele logo, logo vai voltar. Não falei nenhuma palavra com ele, né? A respeito, assim, de estar na igreja ou não, mas a forma que eu tratei ele, a forma que ele me tratou, né? Bem diferente do amigo dele que mora junto também, né? Então, com certeza os pais não deixavam, por exemplo, trazer namorada em casa, né? E ali eles estavam trazendo namorada, as meninas vinham ali, as meninas, moças, né? Moças maior de idade, vinham ali, dormiam ali, iam para casa de manhã cedo, iam pro trabalho, né? Assim, com certeza, os pais não permitiam isso, né? Então, eles resolveram então sair. Mas agora eu vou falar de quando eu estava na IPDA e do que eu vivi ali. A gente tá secando a minha boca bastante. Aqui tá muito calor. Ontem tava frio, choveu quase o dia todo, e de tardezinha parou de chover e esquentou, ficou muito calor. Eu tô aqui com o ar-condicionado ligado, tô aqui dentro do quarto, tô gravando à noite. Eu gravei um vídeo, gente, e esse vídeo eu subi ele 2 vezes pro YouTube. Eu não sei o que aconteceu, que ele não dava certo. Ele não rodava no YouTube. Não rodava. Eu pensei que fosse a internet aqui de casa, mas não era. Outras coisas rodava, outros vídeos rodava, e aquele não rodava. Vou pegar minha garrafinha aqui. Então, gente, eu trouxe já uma garrafinha aqui de água. Gente, então, vamos falar a respeito, né?
A gente era ali da IPDA, a IPDA assim com bastante doutrina, né? A sã doutrina, né? E os meus filhos, o meu filho mais velho, ele faz tempo que ele não vai para a igreja, mas ele é maior de idade, ele já tá casado, ele mora na casa dele, e eu dou graças a Deus, sabe, pelos meus filhos, eles não vão na igreja, mas eles têm temor de Deus. Jubileu, teu papá tá aí? Parece que ele tá pedindo que é papá. Quer papá? O teu papá tá aí? Eu trouxe o papá dele. E então, irmãos, ele não vai na igreja, mas eu vejo assim que ele tem temor a Deus, temor, aquele respeito, entende? Ele tem aquele respeito a Deus, ele tem respeito às coisas de Deus. Então eu vejo, eu não vejo meu filho como perdido. Eu vejo meu filho, eu dou graças a Deus pela forma que ele é, o mais velho, também o mais novo, né? O mais novo tem 15 anos, ele vai para a igreja junto comigo. Ele só vai da escola para casa, de casa para escola, e sai quando a gente vai, né? Na minha mãe, o meu marido sai fazer uma caminhada, porque ele fica bastante parado no trabalho, então ele sai fazer uma caminhada, ele vai junto, né? E é assim. E quando a gente vai para a igreja, ele também vai. Então é muito bom isso, né? Que eu vejo, porque assim, eu não tô falando isso porque os meus filhos não são assim, ou porque não eram os meus filhos e tal. Só que eu vi, irmãos, ali da igreja da IPDA, que os filhos se perderam, eles saíram, eles queriam ver o mundo, eles queriam. É, é, porque tem muita oferta para eles, né? Tem muita oferta. E naquele tempo que a gente estava ali na IPDA, não tinha um grupo de jovem para eles participar. Não tinha. Jovem que tinha dentro da igreja, tinha umas meninas ali que filha de um pastor que enxotava as filhas do obreiro, por exemplo, né? O outro pastor chegou ali, a esposa dele não morava ali e ele falava mal das vestes das meninas, que não estava condizente, que não era decente, não sei o que. Falou da menina, da moça, né? Usar um cinto por cima, assim, do vestido. E quando a família dele veio morar ali, a filha dele usava, ele parou de falar. Mas antes ele ofendeu bastante a filha do obreiro, né? Que não queria mais ir para a igreja de vergonha, né? Porque ele falava lá de cima do púlpito pra moça ali. E muito assim, as pessoas fazendo, sabe? E as pessoas, aquela santidade de dentro da igreja, que lá fora não tem nada, né, de santidade. Esse mesmo pastor hoje não tá mais na igreja e nem tá com a sua esposa, porque ele não respeitava a sua esposa, né? Ele tinha outras mulheres, né? Então ele se separou, ela deixou dele e hoje em dia nem membro ele não é mais de igreja nenhuma, né? A esposa dele, sim, ela tem cargo e tudo mais, ela é fiscal nas igrejas. E ela tá sozinha e criou os filhos, bem dizer, sozinha, porque ela sempre trabalhou e ele sempre só cuidou de igreja. E ela me contou a história dela, uma história muito, assim, de muito triste mesmo, porque ela não tinha um casamento, ela só tinha um homem que vinha para casa fazer filho e saía e não ajudava ela em nada, né? Saía cuidar de igreja, né? E não ajudava ela em nada. Então é assim, muito triste mesmo, né? A história que aquela irmã me contou. E ela tinha que trabalhar, sustentar sua família, seus filhos, ir para a igreja e ser obreira na igreja e fazer a obra e pregar, né? E voltar para casa, fazer janta, dar para os filhos, arrumar tudo para irem para a escola no outro dia. E ela era professora e dava aula também, então ela tinha que preparar também o material dela, que preparar as aulas dela e tudo, né? Então, foi bem sofrida a vida daquela irmã. E o marido dela sempre cuidando de igreja para lá e para cá e não ajudava ela com nada. E antes dessa irmã vir morar ali,
esse pastor, ele estava morando junto com um casal, sabe? Um casal que era um novo convertido ali na igreja, que era bem só Deus na causa, sabe? Então, e aquele pastor também, ele via assim, ele proibia os irmãos de se visitarem. Ele dizia em cima do púlpito para os irmãos não se visitarem porque iam um na casa do outro só para fazer fofoca dele. Porque ele sabia que tinha o que falar, né? Então, bem complicado isso. Ah, a gente não sabia, né, como que era esse pastor. Quando a gente chegou, veio de Santa Catarina morar lá naquela cidade. E a gente chegou lá, então foi proibido os irmãos de vir à nossa casa para eles não falarem nada dele. Só que Deus é tão assim, né, que Deus mostra. E Deus falava comigo. E eu não falei para ele, eu temi, não falei. E então agora vamos falar ali dos filhos, né? Aquela filha desse pastor que eu estava falando, ela não tá na igreja. Os filhos dele talvez estejam. Não tenho, não vi assim notícia nada dos filhos dele, mas a filha dele, a última vez que eu tive notícia dela, ela estava casada com um músico que tocava baile, né? Os bailes do sul, né? Então os bailes do sul são famosos por tudo. A boca tá secando. Eu não vou editar o vídeo, tá? Eu vou tentar ali no aplicativo fazer algumas coisinhas, mas não vou editar, eu não vou cortar nada dele. Eu tentei então editar aquele vídeo que eu coloquei ali e quando eu subia pro YouTube não dava certo, então eu não sei se eu vou tentar fazer isso com esse também ou não. Mas então, irmãos, vamos ali para os filhos dos obreiros da sã doutrina, né? Da sã doutrina. Então, irmãos, tinha dois obreiros que eles até cuidavam de igreja, mas não. Gente, olha, eu quero explicar para vocês assim, na IPDA é diferente das outras igrejas. O obreiro, ele é obreiro. O obreiro, ele não serve Santa Ceia, tá? Ele prega, ele abre o culto, ele faz o culto, mas ele não serve a Santa Ceia e não faz unção, tá? O diácono e o presbítero podem, é só esses dois que podem, tá? E são só essas duas funções que tem ali, tá? Tem também ali são só essas duas funções ali que pode servir a ceia, tá? E não é também como nas outras igrejas, por exemplo, hoje eu tô congregando na Assembleia de Deus, aqui é o Ministério de Santa Catarina, tá? Nesta Assembleia de Deus tem vários, tem os obreiros, né? Tem o corpo de obreiro, no caso, tem diácono, tem presbíteros, vários diáconos, vários presbíteros. Mas na IPDA não é assim. Na IPDA são raros, são pouquíssimos. Por exemplo, um diácono, ele tem que sair e dar a ceia para 20, 30 igrejas em volta, passar o mês inteiro dando ceia, porque não tem quem dê ceia. E eles ungem poucos, entendeu? Bem poucos mesmo. Então, e nem todos são assalariados, tá? Desses diáconos e presbíteros, nem todos são. Os presbíteros que são mais raros ainda, estes são assalariados. Mas os diáconos são poucos, alguns são, outros não, assalariados. Então, é assim, gente, quem cuida das igrejas? Os pastores, que não podem dar ceia, entendeu? E não são assalariados. Eles são, vou dar uma mudadinha aqui para ver se melhora a claridade, não sei se vai melhorar ou não. Eles são pastores, como é que eu posso dizer? Voluntários, tá? Eles são pastores voluntários. Então, irmãos, tinha esses obreiros, que eles também foram pastores voluntários. Hoje nenhum deles é mais pastor voluntário, mas são obreiros e estão lá na igreja, pregam, né? Tem suas funções lá.
É, um deles tinha filhos. O outro, ele não tinha filhos, mas ele se casou com uma irmã ela vivia com um homem, mas não era casada no papel, entendeu? Aí ela teve vários filhos com esse homem e ela se separou desse homem. Vivia separada, vivia sozinha e foi para a igreja. Lá na igreja ela se conheceu com esse obreiro e ela se casou com ele, né? E os filhos dela, ele criava os filhos dela e tudo mais, né? Era ele que provia tudo ali para casa. E ele tratava os filhos assim como o pai, até tentava dar conselhos, mas nunca conseguiu, coitado, né? E então, irmãos, esse obreiro que tinha os enteados, um dia ele veio aqui na minha casa, aqui nessa cidade onde eu tô hoje, ele morando em outra cidade, ele veio aqui para ver, para pesquisar aqui por volta, se conseguia ver aonde estava a filha dele, a enteada dele, que estava sumida, e ele ficou sabendo que estava aqui. Fazia muito tempo que essa menina, menor de idade, usuária de droga, e estava na prostituição. E assim, o conselho tutelar ia atrás, não conseguia. Por exemplo, o conselho tutelar pegava junto com a polícia, pegava, buscava essa menina, trazia para casa. No outro dia a menina fugia. Quando eles pensavam que a menina estava no banheiro, a menina estava longe, entende? E então ninguém podia com essa menina. E ele veio ali procurar a menina e não conseguia. Não conseguiu achar. Ficou alguns dias, dormia aqui na minha casa, vinha aqui e tal, ficava aqui e andava aqui para ver se via, mas não viu não. Talvez até aquela notícia fosse uma notícia falsa, né? Que eles tiveram que essa menina estava aqui. Então, irmãos, e antes ainda eu já sabia de um outro irmão obreiro que tinha as filhas dele, que as filhas não iam mais para a igreja. A mais velha casou e se separou do marido e estava com 2 filhos na casa. A do meio casou e vivia com o marido dela e estava em outra igreja, tá? Que não era dessa doutrina. E a mais nova, ela foi pro lesbianismo, bebedeira, muita coisa, sabe, que rolava ali, porque aquela menina emagreceu assim da noite pro dia. E tava naquela luta. Era a mais nova, mas era maior de idade, entende? E essa menina já trabalhava e tudo mais. E esse irmão veio aqui, e essa menina, filha desse obreiro, que era a mais nova da casa dele, então ela saía, ela ia pra balada, ela ia, mas chegavam as horas da madrugada, ela voltava pra casa, né? Ela ia pra balada, mas ela voltava pra casa. E a filha do outro, a enteada, né, do outro, ela não voltava. Eles ficavam meses sem notícia dela. Então ele veio aqui e ele começou a falar mal, falar mal, falar mal, falar mal da menina do outro obreiro lá. E eu falei, irmão, quantos anos a sua filha tem? Ele falou, tem tantos anos, menor de idade, né? Bem menor de idade. E eu falei, pois é. E aquela lá, ela é maior de idade. Ela é maior de idade? Falei, sim, ela é maior de idade porque ela é 1 ano só mais nova que o meu filho mais velho. Então, ela tem 19 anos já, aquela menina. Daí ele ficou assim, surpreso, né? Porque ele tava falando que a filha do outro, o outro não conseguia colocar cabresto na filha dele, que a menina tava solta, que a menina saía, voltava a hora que queria, fazia o que queria e tal. Mas aquela menina saía, voltava a hora que queria, fazia o que queria, ela só não tava indo na igreja. Era só por isso. Aquelas meninas não vão na igreja, mas a filha dele também não ia. Os outros filhos dele também não iam, que eram vários, né? Também não iam. Então, nenhum ia, né? E por fim, até por um tempo, até a mulher dele não ia mais também. E ele falando mal do outro, né? E a filha dele era menor de idade e a do outro era maior de idade e trabalhava, né? Trabalhava e ainda ajudava em casa, né? Segundo a irmã mãe dela, que conversava bastante comigo, a menina ajudava em casa. E, na verdade, aquelas meninas daquele irmão lá, elas sempre foram de ajudar em casa. Elas não iam mais na igreja, mas elas tinham um emprego e elas ajudavam em casa. E essa menina faz muito tempo que tá no mesmo emprego, até. E então, irmãos,
Só que teve um certo dia que esta menina, daquele obreiro, que essa menina maior de idade, né? Então ela tava naquela vida de balada, né? Uma vida assim de perdição, mas ela trabalhava e tudo mais, ela tinha o dinheiro dela, o emprego dela, e do emprego dela ela cuida, né? Então a filha do meio, que estava casada e morando com o marido dela e indo em uma outra igreja que não era da sã doutrina, ela falou que ia convidar a irmã dela, convidou a irmã dela para ir na igreja. Começou a puxar a irmã dela para ir para a igreja junto com ela. Porque lá naquela igreja tinha um grupo de jovens que acolhia o jovem, que tinha aqueles aconselhamento e tudo mais. Aquele obreiro ficou bravo, muito bravo. E brigou. Aquela menina foi um dia na igreja com a irmã dela. Ela foi, e quando ela chegou, aquele pai brigou tanto com aquela filha. Foi a mãe que me contou, tá? A mãe da menina. Brigou tanto com aquela filha, que ele dizia assim: o que é que tu tá indo fazer lá? Ele não brigava tanto com ela dela ir pra balada e aprontar tudo que ela aprontava, como ele brigou pra ela não ir pra aquela igreja, sabe? O que é que tu tá fazendo lá? Aquela gente que ficam de brinco, com os lábios pintados de esmalte nos dedos, que corta os cabelos, e isso e aquilo, e brigou com a menina por causa disso. Aquela igreja mundana, sabe? Ele falava assim. Aquela mãe chorou me contando isso, né? Ela falou pra mim que ela preferia que a filha dela tivesse sim lá naquela igreja, que o pai estava chamando de igreja mundana, do que se ela estivesse no mundo, lá na balada, que muitas vezes rola muita coisa e é até perigoso, né? Até é, que não pode falar certas palavras aqui, né? Perder a vida, né? Nas baladas, porque é perigoso, né? Tem muita coisa, porque nas baladas rola muita bebedeira, aquelas coisas assim que assim, sabe, que não pode falar e tal. Então é muito perigoso, né? E a menina sempre estava lá. Então a mãe preferia que a menina fosse para aquela igreja mundana do que ficasse na vida que tava. E aquele pai brigou para aquela menina não ir para aquela igreja mundana, igreja da perdição e tudo mais, sabe? Então, gente, é muito complicado isso, muito complicado mesmo. Então, se os pais que da sã doutrina, eles preferem, os filhos não estão indo com eles para a igreja da sã doutrina, eles preferem que os filhos fiquem perdidos do que vá para uma outra igreja, para uma igreja que seja mais liberal em termos de vestimentas, de joias, de maquiagem e tal, sabe? Então, aquele pai brigou com aquela filha por causa disso. Olha que triste isso, né? Que triste. Então, quando eu vejo ali os irmãos falando, gravando vídeo sobre a insana doutrina, falando a palavra ao invés de sã doutrina, a insana doutrina é isso ali. É uma pessoa insana que pensa que a salvação tá ali daquele jeito. Ele pensava, eu não sei o que ele pensava. Então aquela menina, ela não foi mais para a igreja com a irmã dela, mas ela também não vai para a igreja deles. Não vai para a igreja deles. Não foi, né? Aquela menina, assim, eu fico com muito dó, porque eu via elas, assim, desde pequena, sabe? Eu convivia com eles vinham na minha casa, eu ia na casa deles, e depois quando eu me converti, que eu tava naquela cidade, a primeira visita de pessoas evangélicas que eu recebi na minha casa foi a visita deles. Então, eu tinha muito carinho, assim, por eles, sabe? Mas muitas coisas a gente vê, eu tinha e tenho muito carinho por aquelas meninas também, sabe? Aquelas meninas, mulheres já, né? Que já são adultas.
mas elas eram meninas, eram criança. Essa então, que era 1 ano mais nova que o meu filho mais velho, ela era criança. Quando eu conheci eles, ela tinha, eu acho que 5 anos, né? Então ela era bem pequena. E as irmãs eram, a mais velha ela era adolescente, né? Pré-adolescente. E a outra também era criança ainda do meio. Então a gente vê tudo essas coisas, gente, a gente fica muito triste, sabe? Muito triste mesmo. Eu mandei mensagem pra menina, mas ela não me responde, né? Mas é que ela não sabe que eu tenho um carinho por ela. Eu tenho sim, sabe? E eu fiquei com muita pena, assim, de saber, né, daquela mãe me contar aquilo tudo. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Não vou me alongar, o outro vídeo tinha ficado bem maior, mas o vídeo de hoje é esse. Eu vou parando por aqui. Fiquem todos com Deus, tá? Eu vou tentar gravar mais vídeos pro canal. Eu vou tentar por mais vídeos ali. Eu tô bem melhor de saúde, graças a Deus. Eu tô em tratamento, que o último vídeo que eu gravei eu tava bem mal, né? Tô em tratamento, eu tô de óculos diferente, olha só. Tive que trocar de óculos, né? Aquele outro óculos que eu tinha, ele era pequenininho, eu gostava dele, eu tava acostumada com ele. Ele era só pra longe. E esse daí, ele não tava me adiantando pra nada, sabe? E esse daqui, então, ele esse olho aqui eu tenho mais perda de visão do que nesse. E esse daqui, ele tem pra longe, pra perto e tem um núcleo também diferente ali. E esse é só pra longe e pra perto, né? E menos grau também. E o outro era só pra longe. Pra perto não tinha dificuldade. E agora eu tô com bastante dificuldade, né? Mas quando eu ponhei o óculos, nossa, eu fiquei surpresa de como eu tava precisando mesmo de trocar o óculos, né? Então, gente, tudo de bom pra vocês, tá? Deixe seu comentário aí de sugestão de vídeo, tá bom? Tem bastante história, gente, sobre sã doutrina. Meu Deus, muita história sobre sã doutrina que a gente vê que não é boa, tá? Não é boa. Tem muita história. E assim que eu for lembrando de certas coisas, eu vou falando, tá? E se você tem sugestão de vídeo, você coloca aí, tá bom? Hoje eu tô congregando na igreja Assembleia de Deus. Meu pastor se chama Elias. É uma pessoa muito usada por Deus na palavra, sabe? Muito usada por Deus mesmo, tá bom? Então é só por via de curiosidade de quem quiser saber, tá bom? Então tudo de bom, gente. A paz do Senhor.